Irmãos, nós estamos estudando as cartas às 7 igrejas da Ásia, e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia, né? Vai lá de todo melão? Não? Muito bem. Então abra aí a sua Bíblia, sentado como você está mesmo. Abre sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. Carta à igreja de Filadélfia. Todos acharam? Ainda está procurando? Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. Pode procurar, está tudo certo. Glória a Deus. Posso ler? Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que eles venham e adorem prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo, porque guardaste a palavra da minha paciência. Também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Como de costume, né? Cada igreja, Jesus, antes de falar, ele faz aí uma apresentação para cada igreja que ele manda o recado, a mensagem. E aqui nós vemos que ele se declara como sendo santo, verdadeiro e soberano, né? Quando ele manda essa mensagem para a igreja de Filadélfia, ele se declara, né, como sendo santo. E nós temos o entendimento que santo é separado, né? Separado do pecado. Jesus está declarando para a igreja de Filadélfia que ele é santo, né? A santidade, ela é algo muito fundamental, né? Porque quando uma pessoa ele é separado do pecado, ele é santo. E Jesus mostra que ele era perfeitamente puro, imaculado, né? Então ele está mostrando aqui primeiro que ele é santo. E depois ele se declara verdadeiro. Quando a gente fala de verdadeiro, é como uma veracidade, né?
quando você vai vender algo e precisa de assinar, geralmente vai ser pedido uma assinatura carimbada para dar veracidade naquilo que você está assinando, porque pode ser falso, né? Jesus está dizendo aqui nessa apresentação que ele é verídico, que ele não é imitação de nada, ninguém está falando por ele, é ele que está declarando, né, essa mensagem, é ele que está sendo autêntico, né, porque ele é verdadeiro, né? E quando ele diz santo, verdadeiro, e que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre, aqui Jesus está mostrando sua soberania, né? Sua grandeza. Só alguém com a autoridade de Jesus é que pode falar uma palavra como essa, né? Se declarar tendo a chave que abre o que ninguém pode abrir e que fecha o que ninguém pode fechar. Essa palavra, irmãos, ele estava citando, era o livro de Isaías, capítulo 22, abre aí, pastor João Neto, Isaías, pode toda a igreja, se quiser acompanhar, Isaías, capítulo 22, no verso também de número 22, nós vamos entender aqui agora, o que é que ele está dizendo, qual é essa soberania, o que é que ele quis dizer com essa palavra, né? Abre que ninguém, 22. Isaías capítulo 52, versículo 22. 22. Já estava até aberto. Capítulo 22, versículo 22. E porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Para nós entendermos esse assunto, irmãos, esse assunto que está escrito em Isaías 22, é porque no reinado de Ezequias, quando ele estava reinando Israel, ele tinha a casa do tesouro, o tesouro de Jerusalém estava em um depósito, e o rei Ezequias jogou a responsabilidade sobre os ombros de como que é o nome dele? Qual é o nome? Depois eu falo nos irmãos. E esse homem, ele era o guardião do tesouro de Jerusalém, e só ele tinha a chave, ninguém mais tinha a chave para entrar onde estava o tesouro. Então, sobre os ombros desse guardião foi colocada a responsabilidade. Então, até o rei, se ele quisesse entrar nesse departamento, era só com ele. É ele que tinha a chave, só ele. Ninguém mais abria. Então, quando ele abria, estava aberto. Mas depois que ele fechava também, acabou. Então, era a casa do tesouro. Ali era um lugar muito seguro, fortificado. E Jesus, quando ele declara isso aqui, que ele tem a chave que abre e que fecha, ele está falando do tesouro do céu, que é muito maior e mais valioso do que o tesouro do homem. Ali estava guardado naquele lugar, era ouro, prata, joias, utensílios, tudo de valor. Mas quando Jesus se declara sendo quem tem, olha aí, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha o que ninguém abre.
Aqui ele está declarando, irmãos, que só ele tem o poder de abrir os tesouros do céu. Ele está declarando para a igreja que só ele pode abençoar. Se ele abrir, está aberto. Mas se ele não abrir, não tem quem abra. A bênção do Senhor, ela é derramada sobre a vida de quem Jesus abre a porta para abençoar. Não existe meios de alguém ir lá no tesouro de Deus e abrir a janela do céu. Só Jesus. E interessante, uma mensagem que o pastor Zé Duarte falou aqui, eu fui meditar sobre aquilo que ele falou e achei muito interessante. Ele disse que a Bíblia fala que Deus abriria a janela do céu e nos derramaria uma bênção tal, né? Aí ele diz, por que a Bíblia não relatou porta? Porque essa porta tem tranco por fora e por dentro. Porta alguém pode abrir por dentro e pode abrir por fora, mas janela é só por dentro. Achei interessante essa colocação. E depois eu fui avaliar, e só quem está lá, irmão, do lado de Deus, só Jesus. Não tem anjo, não tem arcanjo, não tem querubim, não tem ninguém que está autorizado a abrir a janela do céu. Só Jesus. Ele está dizendo aqui, olha, para a igreja de Filadélfia, eu é que tenho a chave, ninguém mais pode abrir. E se eu abrir, está aberto, mas se eu fechar também, não está fechado. E Jesus tem a bênção, irmão, para dar à igreja. É Jesus que vai abençoar cada um de nós. E as ricas bênçãos dele é mais rica do que qualquer riqueza humana, né? Eu estava pensando esses dias, né, lendo a Bíblia, e vi um texto onde Jesus faz cessar as guerras, né? Aí ele diz que ele veio para trazer a paz. Só que ele disse, eu vim para trazer uma paz diferente. Não é uma paz como o mundo dá, como o mundo tem, é uma paz única. Irmão, essa bênção da paz é algo tão profundo que quando você vai meditar nisso, você vai ver que você daria qualquer coisa para ter paz. Paz é uma das maiores dádivas de Deus para nós. Mas na verdade nós buscamos mais, não é a paz, nós buscamos mais é a alegria. O homem tem no seu sangue, né, na sua essência, né? Ele quer ser feliz. Sendo feliz até debaixo de uma guerra, lutando, soltando bomba, se você estiver feliz, está bem, né? O homem quer ser feliz. Tanto que Jesus, conhecendo tudo de nós, né, quando ele vai fazer o seu primeiro sermão, porque ele sobe no monte, a primeira coisa que Jesus vai falar para a multidão é exatamente sobre isso, né? Quem quer ser feliz? É a primeira coisa que Jesus vai ensinar. Aí ele dá um sermão mostrando como que você pode ser feliz, né? Sabendo da essência. Nós só queremos correr atrás de felicidade. Então ele vai falar, feliz é o homem que faz isso, feliz é o homem que fizer aquilo, até chegar no ponto de alcançar essa verdadeira felicidade. Então aqui ele está dizendo para a igreja de Laodiceia que ele é santo, que ele é verdadeiro e que ele é soberano. É ele que tem nas mãos o poder de abrir e de fechar. E em seguida ele vai dizer, eu sei as tuas obras. Interessante, irmãos, ele falar, eu sei. Primeiro ele fala que ele é santo, né? Que ele é verdadeiro e que ele é soberano. E agora ele vai dizer, eu conheço as suas obras. É uma declaração que nós temos que ficar atento, porque o
o Senhor Jesus conhece as nossas obras, tudo que nós fazemos, tudo, do levantar, no caminhar, no ir, no vir, no deitar novamente, e até os nossos sonhos. Deus conhece tudo. Um dia eu falei com a minha mãe assim, ela não era teóloga, né? Simples, uma mulher simples, mas crente, abençoada. Aí eu disse para ela assim: mãe, por que a gente tem sonho com coisa que a gente não quer? Né? Quem aqui que não já sonhou algo que não é bom, né? É bom, aliás, é até bom demais, né? Sonhar com coisa que não alimenta a carne é bom, né? Mas só que, aí eu disse para ela: mãe, por que às vezes a gente sonha com o que não quer? Ela falou: meu filho, porque muitas das vezes a gente deita vazio, ou já com a mente carregada, vazia de Deus. Se eu sonho com coisas que alimentam a carne, é porque eu estou o dia todo, às vezes, vazio de Deus e alimentando a carne, mas você não percebe, né? Por exemplo, um homem que pega um celular e ele vai ficar o dia inteiro vendo o que não deve, quando ele dormir, ele vai sonhar com o quê? Com os anjos? Ele não está, se bem que ele está vendo anjinho, né? Certamente, porque ele vai ficar o dia inteiro no celular porque está vendo anjinho. Aí ele vai estar ali vendo coisa que não deve. Aí quando dorme, o subconsciente já está carregado. E olha que minha mãe não tinha nem estudo, irmão. Aí ela diz: passa a alimentar, né? Das coisas espirituais, e Deus vai te livrar desses pesadelos, desses sonhos que não agradam a Deus. Quer dizer, se eu tiver o dia todo, irmão, em vez de ir no meu carro com uma música do mundo, eu ponho um hino. Se você está lá na sua casa, em vez de você pôr uma música do mundo, põe um hino. Em vez de você ir ver filme de terror, filme de vampiro, liga um filme que fala das coisas de Deus, vai ler a Bíblia. Aí você vai ver que quando você dormir, você vai ter um sonho abençoado, né? Então Jesus está se declarando, dizendo para a igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras. Isso é para nós entendermos, irmãos, que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Até no dormindo Ele conhece, meus pensamentos Ele conhece. Agora Ele está falando tudo isso porque Ele vai fazer muitos elogios para a igreja de Filadélfia. E olha que não é todo mundo, irmão, que está pronto para receber elogio. Elogio, muitas das vezes, ao invés de te enaltecer ou fazer você crescer, ele faz você criar um ego, e você se torna soberbo perante Deus. Olha como que Jesus rejeitou o elogio. Chega alguém diante dele e diz: bom mestre. Ele diz: bom não, sou bom não, bom é só Deus. Mas nós homens, irmão, se você terminar de pregar e alguém diz: eita, pregação boa, você nem respira direito, então se demorar muito você explode, né? O homem tem esse ego, né? Cantou bem, pregou bem, você é uma crente tanto, você é um crente, aí você fica todo cheio. Mas Jesus rejeitou os elogios. Por quê? Primeiro, porque nem todo mundo está preparado para ser elogiado, e segundo, nem todos sabem elogiar. Claro que pode ser elogiado, mas tem que saber como elogiar. E Jesus vai fazer elogios. E para a igreja de Filadélfia, ele só faz elogio. Olha o que ele vai falar. Primeiro ele diz que conhece as obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Irmão, eu quero chamar a sua atenção para isso. Olha só: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Isso é um elogio. É porque Jesus sabe como elogiar. Porque quando ele diz que está reconhecendo que a igreja tem pouca
força, ele está dizendo que a igreja é dependente dele. A igreja de Filadélfia era uma igreja dependente de Deus. Por isso ele faz esse elogio. Eu pus uma porta aberta diante de você, mesmo você tendo pouca força. Porque se Jesus vem com... Eu pus uma porta aberta diante de você porque você é forte, você é poderoso. A igreja se enche de orgulho por achar que é alguma coisa, mas aqui ela está fazendo um elogio e mostrando que ela tem pouca força, mas é um elogio, porque é uma igreja que depende tão somente do Senhor. Quando a igreja depende do Senhor, ela se torna forte, porque o Senhor é que é forte. Agora, quando a igreja se acha, né, no sentido que igreja é nós, somos nós. Quando nós, crentes, nos achamos fortes, a Bíblia diz: uns confiam em carros, outro em seus cavaleiros, na multidão do seu exército, né? Mas eu farei menção do nome do Senhor. É porque Ele que tem a força, é Ele que abriu a porta, não foi a igreja de Filadélfia. Se eu sou algo ou alguma coisa, não é por mim. Se Ele declarou que é Ele que abre, então se eu tenho sabedoria, é Ele que me deu. Então eu tenho que reconhecer e ser submisso e ser dependente dele. Vou dar um exemplo para os irmãos. No interior, isso é um conto, eu não vi. A Bíblia diz que ele não conta falso testemunho, mas quem contou, eu vim pregando no púlpito, então eu decorei esse negócio porque eu achei muito interessante. Tinha um pastor do interior que mandou o filho formar. Veio para a cidade grande, né? E fez teologia e ficou todo doutorado e voltou, irmão. Fizeram uma festa lá para receber ele, e ele ia pregar naquele dia da festa do interior. E festa do interior, e principalmente uns tempos atrás, era festa mesmo, era festona. Aí fez a festona, então invejando vizinhança, aí lotou a igreja. E ali ele já chegou, os obreiros já estavam tudo lá em cima, o pai sentado, e o pai já estava até um tanto preocupado, olhando na hora, porque tem pregador que é assim, irmão. Ele não chega mais cedo, já tem que chegar só, e já chega e cumprimentando todo mundo, para todo mundo perceber que chegou o pregador, né? Agora, chegou, aquela pompa toda, uma pastinha do lado, um anelzão no dedo, quase que eu fazia assim com os outros dedos. Carregava a pasta meia alta, assim, para as pessoas olharem e ver que ele era doutor, que ele era formado, né? Chegou, sentou, na hora de pregar, pregou uma vez, e o povo tudo quietinho, nada, não manifestou nada. Aí o pai pega no final, irmão, só para dar os avisos, uma bênção apostólica, os agradecimentos, o povo, glória a Deus, aleluia, e alegrou o povo, né? E ele dobrou a cabeça, aí ele terminou o culto, ele chegou no pai: pai, por quê? Eu estudei, preparei, jejuei, fiz tudo que manda o figurino para chegar aqui para poder pregar, e não vi esboço na igreja, todo mundo quieto, não falou nada, não glorificou. Ele falou: meu filho, é porque tem coisa que não aprende lá, tem coisa que só aprende com o próprio Deus. Se você tivesse subido, entrado na igreja e subido no púlpito, igual você está perante mim aqui agora, de cabeça baixa, descendo do púlpito, você estaria descendo igual você entrou. Os irmãos entenderam? Se ele tivesse subido humilde, quietinho, né? Cabecinha baixa, aí Deus exaltava ele. Ele subiu tão exaltado, irmão, confiado na sua sabedoria, na sua força, aí perdeu. Por isso que Jesus está elogiando a igreja de Filadélfia. É uma igreja que tem pouca força, mas eu abri uma porta diante dela e ninguém fecha. Quer ver quem é que pode contra você. Agora você vai
entender qual é a porta que nós temos que entrar para poder ser forte, igreja poderosa. Aí ele fala, olha aqui, é interessante esse assunto, olha, ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ah, irmão, nós precisamos de igreja desse jeito, nós precisamos de crente desse jeito, irmão. Crente, olha o que eu estou falando, crente que guarda a palavra. Irmão, nós estamos precisando de crente que ensina a palavra, que prega a palavra, que vive a palavra. Eu vi um pregador dizendo que a maior mensagem do mundo não é aquela com eloquência, é aquela que se vive. Mandar as pessoas fazer, irmão, é uma coisa, mostrar o caminho é uma coisa, conhecer o caminho é uma coisa, agora andar nele, né? Andar nele é que é a porta aberta, é andar nele, não é conhecer, mandar os outros andar nele. Você fala, não pode isso, não pode aquilo, é fácil, mas você faz. Nós estamos precisando de crente assim, de pregadores que pregam a palavra, mas que ele vive, que ensine a palavra, que ele vive, porque ela terá uma eficácia muito grande, irmão. Por isso que a porta não fecha, porque está na verdade. Verdade é verdade aqui, é verdade em qualquer lugar, é hoje, é toda a vida, até Jesus voltar, é a verdade, por isso ela não fecha. Quem anda na verdade, quem prega a verdade, quem ensina a verdade, quem vive a verdade, irmão, a porta está aberta, escancarada. Mas quem está ensinando, mas não vive, irmão, é uma coisa. Agora aqui ele está dizendo, olha, tem pouca força, mas guardou a minha palavra. E o seguinte nos dá mais uma coisinha tão extraordinária, irmão, que ele fala assim, olha, e não negaste o meu nome. Irmão, ter Jesus como Salvador é uma coisa, agora ter Jesus como Senhor é outra, totalmente diferente. O salvo jamais pode negar pertencer a Jesus. E a igreja de Filadélfia, essa igreja que ele elogia, é aquela que confessa Jesus, que tem coragem, irmãos, que tem coragem de falar, não, eu pertenço a Jesus, eu sou de Jesus. Tem crente aí, irmão, que se você estiver no meio de algum lugar, até a paz do Senhor dele é assim, ó, mas você nem escuta, você nem vê direito, porque ele tem vergonha, irmão. Ele tem vergonha. Tem muitos que têm vergonha de confessar. Passou. É um pastor, não é nem pai do Senhor, é pastor. Ou então um só faz assim. Tem coragem. Confessar que Jesus é Senhor é absoluto, irmão. O salvo tem que confessar que Jesus é Senhor. Não adianta dizer que sou crente, escrever no boné, Jesus é 10, botar na camisa, fazer um arsenal de que eu sou crente, que Jesus me salvou. Agora eu tenho que confessar Jesus. É o que a igreja de Filadélfia fazia. Ela não negava. Em meio às lutas, às dificuldades que a igreja passava e enfrentava, ela confessava ser de Jesus. Essa é a porta que permanece aberta para aquele que confessa que é de Jesus. Seu vizinho sabe que você é de Jesus? Tem crente que no seio da família dele, irmão, ele só confessa Jesus também com os lábios, né? Que com a vivência não tem. Aí nem dentro da casa dele as pessoas veem uma confissão de que ele é de Jesus, porque ele nega Jesus na sua eficácia. Eu vi um pensador dizendo
que ele admira o Cristo dos crentes, mas envergonha do crente do Cristo. Vocês vão entender por que eu repito? Eu quis dizer, em outras palavras, eu tenho vergonha de quem fala que é crente, mas não tem ação, não tem atitude de crente. Agora, para receber um elogio de Jesus, irmão, que conhece tudo, que sonda o meu interior, que sabe o que está no meu coração, é muito bom, irmão, receber uma palavra dessa. É muito bom que a gente pudesse ser essa igreja de Filadélfia, que a gente pudesse ser conhecida por Deus, por dentro. Tem igreja que mede força, é quando ele tem deputado. Se aqui nessa igreja tivesse um deputado, irmão, um vereador, né? Empresários, aí tem gente que se apoia nisso e acha que é uma força tremenda. Mas muitas das vezes uma igreja como essa, irmão, e eu estou orando, e eu sei que Deus vai mudar o quadro dessa igreja, onde todo mundo é simples, aposentado, pensionista, trabalho simples, não tem ninguém de nós que tem um salário exorbitante. E essa igreja, irmão, vai ser um poderio nas mãos de Deus. Eu acredito que vai ser um canal de salvar muitas almas, muitas vidas. Deus vai preparar essa igreja para ela ser mais forte. Ela já é, mas será muito mais. Por quê? Porque nós vamos estar, irmãos, dentro de um processo. Nós estamos dentro de um processo. Eu estou orando, irmãos, para Deus despertar. Nós temos pessoas aqui que sabem fazer, mas não faz. Já fez e parou. Agora, a minha oração é que se aqueles que sabem fazer não fazem, aqueles que faziam e deixaram de fazer, não quiserem, Deus vai levantar outro, irmão. Pastor, eu tive função essa noite, mas não consigo lembrar ele completo. Mas tinha algo assim, sobre vaidade e sobre prosperidade. No final, quando eu acordava, eu estava num momento de prosperidade. Já tinha passado a dificuldade e a vaidade. E era só prosperidade, mas no tempo dele inteiro. É como se tivesse apagado. É como eu acabei de dizer, nós estamos num processo. E foi essa noite que eu tive esse som. Então, quando a igreja está indo no processo da vaidade, é aquela igreja, é aquele crente que ainda é vaidoso em si, né? Confia muito na sua capacidade, no seu ego, né? Então, quando essa igreja passar por um processo, irmão, e todos se unirem em prol de fazer, né? De ser uma bênção, de ajudar, a igreja ela é muito, como diz a palavra, a obra é grande, mas poucos são os obreiros, poucos, irmãos, né? Então, assim, só citar algo para os irmãos. A nossa igreja não tem um secretário, nenhuma secretária, ou um ou outro, tanto faz, mas não temos. A gente não sabe quem é membro da igreja, quem não é, quem chega para poder cadastrar. A gente não tem data de aniversário, a gente não sabe como fazer. Então, assim, só estou explicando para os irmãos, são déficits pequenos, mas de grande relevância. Precisa, depende de gente, a obra depende de gente. Mas se a pessoa ficar na vaidade de que eu faço, mas não faz, né? Eu sei fazer, mas não faço, eu fazia, mas não faço mais. Então vai ficando uma igreja encroada, tipo milho de pipoca. Ele não estoura, ele não vira pipoca. E quem que come milho encroado? Duro que só. Não come, não digere. Então, assim, tem igreja, irmão, que precisa mudança, é um processo. Igual a senhora teve um sonho. Primeiro, tinha dificuldade, passa por ela. Vem a vaidade, passa por ela. Aí é que entra no processo da prosperidade. E ontem pela manhã, no meu devocional, eu orei, pedi para Deus falar comigo, eu orei, questionando a dificuldade, nossa, da igreja. E aí Deus me
Ele fala. Quando Jó criticava e questionava a Deus, porque os próprios amigos dele falavam para ele que Deus deu a honra dele dobrada. Os próprios amigos que criticavam, incentivavam ele a falar de Deus, foi lá abençoar ele, levando ouro, restituindo tudo. Eu acredito, irmãos, que é um processo que Deus vai trabalhando, né? A nossa igreja, ela vai ser, na verdade, a palavra que eu vou usar, não sei se é certa, ela vai ser enriquecida. Porque a oração que eu tenho feito é assim: como que a igreja é enriquecida? Primeiro no espiritual, né? Enriquecida no espiritual. Como? Onde vai ter pessoas que, tipo assim, vamos começar lá da escola bíblica, onde o superintendente, irmão, ele não vai ter dificuldade. Por quê? Porque tem mestre, entende? Agora, qual é a dificuldade do departamento? Eu sou o líder do, né, irmão Del? Eu sou o líder do departamento de escola, mas quem que é o mestre? Aí eu sou o líder do culto de quinta. Quem é o pregador? Eu sou o líder do culto, eu sou o líder de louvor. Quem é o tocador? Entende? Eu não quero ofender os irmãos. Eu estou dizendo que eu estou aqui lutando em um processo, né, para que Deus transforme e faça dessa igreja uma igreja forte. E essa igreja, a porta só permanece aberta se estiver na palavra, né? E na dependência de Deus. O que muitas das vezes tira a nossa dependência de Deus? Eu tinha um obreiro que congregava comigo. Ele era muito bom para atender a igreja. Só que tudo que a igreja tinha falta, ele queria comprar. Ele queria pagar. Tinha dinheiro. Aí falta um tocador, não, eu vou contratar um, não sei da onde. Foi um dia eu orando, irmão, o Senhor disse para mim: fala para ele guardar o dinheiro dele. O dinheiro dele não está me servindo, está me atrapalhando. Você acredita? Eu cheguei nele e pedi: irmão, não faça mais, não usa mais o seu dinheiro. Para quê? Porque eu vou ficar na dependência do Senhor, e Ele vai mandar, ué. A obra é minha, irmão? Não, é a obra de Deus, ué. Então é Ele que vai preparar. Agora, se tem aquelas pessoas, aonde está asfalto, não deixar Deus preencher? Pastor Eduardo também falava, né, que Deus faz a promessa, a gente entra no propósito e Ele manda a providência. Isso, é Ele que providencia. Se a gente não deixar Deus fazer, você fica tomando o lugar de Deus, né? Olha a catástrofe que foi a Sara. Não deixou Deus fazer, prometeu que ia dar um filho para ela, mas ela foi lá, pegou um empregado e mandou fazer um filho com o marido. Aí virou o que virou. Como diz Paulo, quem gosta de um prato de merda, esse aí é o cheio, né? Ismael e Isaac, né? Quem gosta de um prato de alegoria, esse aí é o principal, né? Paulo que escreve na Bíblia diz: aí está um prato de alegoria, né? Uma briga interminável, não acaba nunca, os ismaelitas e os israelitas. Aí vira essa guerra eterna. Por quê? Porque foi colocar a mão. No tempo de Deus. Eu estava vendo essa leitura de hoje e entendendo o quanto que eu estou necessitado de milagre. Eu estou necessitado de milagre, e em muitas áreas. Mas quando o Senhor leu essa palavra, porque quando eu dobrei meu joelho aqui, eu sempre peço a Deus para falar comigo em alguma coisa. Irmão, Deus fala comigo através de hino, Deus fala comigo através da leitura lida, Deus fala comigo através do testemunho. Mas por quê? Porque eu fico atento, irmão. Às vezes eu estou ali de olho fechado, não é porque eu estou dormindo, não, irmão, não durmo de púlpito, não. É porque eu, com o olho aberto, eu não vejo nada, irmão. Com o olho aberto, eu não vejo. É pior do que fechado. Porque eu, com o olho fechado, eu estou vendo, e com o olho aberto, eu não vejo. Vou dar um testemunho aqui que aconteceu comigo. Como eu estou estudando, fazendo pós, então não sobra tempo nem para trabalhar para ganhar dinheiro. Então Deus que está provendo tudo. Aí eu fui num
faz 4 meses atrás, e eu ganhei um sorteio, um curso brasileiro, eu fui nesse domingo agora fazer. Ganhei. Caríssimo, R$ 4.500 de anatomia na minha área. Aí minha sogra deu aquele problema e eu fui para o hospital ficar com ela e passou a data, eles me ligaram falando que ia marcar para o dia 6 agora. Aí eu estava sem jeito de ir, depois eu tive que trabalhar e ficar com as meninas. Aí Deus levantou uma pessoa lá da minha pós-graduação que queria fazer o curso, pagou o curso e me levou com ela. Aí chegando lá, nós fomos a primeira e a segunda pessoa a chegar. Aí vai ter um congresso agora em Brasília, dia 25 e 26, o maior da nossa área de estética. O congresso caro no hotel mais caro de Brasília. E lá tinha 4 cortesias para os 4 primeiros que chegassem no evento. Na hora. E eu ganhei. Está vendo a importância? De R$ 6.000 e eu ganhei. E Está vendo a importância de chegar? Novamente. Então é Deus que está proibindo. E é a importância de chegar na hora, no tempo. Porque tem gente que não chega na hora, né? Não dá importância a isso. Isso é muito importante. Por você ter chegado na hora, foi alcançado com a bênção, né? Então, olha só. Confessar Jesus, né? Eu sou dele, eu pertenço a ele. Olha por quê. Lá no final ele vai mostrar por quê. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adore prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Isso daqui é uma palavra direcionada para a igreja depois, né? Porque aqueles que vencerem, irmãos, aqueles que continuar na verdade, não mudar, continuar na palavra, firme na palavra, não vai ter prêmio maior, irmãos. Eu acho que não, do que nós vermos com os olhos. Todos, não pensa, todos os reis, rainhas, os poderosos, os governantes, tudo virem se prostrar diante do Cristo da sua igreja. Não vai ter nada mais, eu acho que não tem nada mais gratificante não, porque valeu a pena nós ter servido Jesus, irmão, porque nós vamos ver, ele está dizendo aqui que vai fazer com que todos venham e se prostrem diante da igreja. Os que permanecerem na verdade não vão ter esse privilégio de ver. Os que enganou, os que mentiram, os que falavam que era judeu e não era, vai vir se prostrar diante da igreja. O Senhor vai trazer a igreja diante dela, todos vão se prostrar. Vai ser bom demais a gente ver rainhas e reis se prostrando diante do nosso Senhor. Vai dizer, valeu a pena, né? Servir o Senhor Jesus, porque Ele é Senhor dos senhores. A Bíblia diz que Ele está acima de todos, então eles vão ter que se prostrar. Então aqui quando Ele fala isso, é no futuro. Eis que vem, 10, porque guardaste a minha palavra, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Isso aqui é uma palavra de esperança, para que nós possamos ser poupados, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que aquele dia vai ser tão terrível, que se não fosse Deus abreviar ou a misericórdia dele, ninguém escaparia. Mas nós temos essa promessa: aqueles que andam na verdade, que guardam a verdade, que não nega Jesus, que está. E muitos vão negar naquele dia, viu? Muitos vão negar, porque vai vir eu estou dizendo aqui que vai vir uma tribulação tão grande. Aí esses crentes de mentira, irmão, quando falar assim, você é crente? Não sou não, vai fazer igual o Pedro. Sou não. Você ia para a igreja? Não, eu não. Vai negar Jesus. Mas ele está dizendo aqui que ele vai nos guardar naquele dia terrível. Quem andar na verdade, quem confessar o Senhor, não negar o Senhor, vai receber esse benefício. E olha o que ele vai falar ainda. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu vou repetir esse versículo 11, para mim poder entrar numa área teológica, que eu queria que alguém me desse um entendimento, e quando eu leio eu só vejo o meu entendimento, e outro, igual eles falam, né? Olha só, eis que venho sem demora,
guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se Jesus, que sabe, que conhece tudo, todas as coisas, Ele fala para mim e para você, guardar o que nós temos. Se você está na verdade, guarda a verdade, mantenha ela, para que ninguém tome. Então não tem como perder a coroa.